Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. De outubro, Dia do Professor. E é por isso que os Seus Filhos, em versão ampliada, vai abrir hoje os microfones na próxima hora para conversar com educadores de todo o país. Por aqui vamos falar da relação dos profissionais com alunos, familiares, com a escola, mas começamos falando sobre tecnologia e educação. Computadores, celulares, tablets, realidade virtual, streamings, redes sociais, chat GPT. Ferramentas tecnológicas que estão por toda a parte e não seria diferente na área do ensino. E para lidar com tantos aparelhos e aplicativos é preciso capacitação. Mas será que os professores estão tendo esse suporte necessário para se prepararem para isso? Bora começar nossa conversa. Eu, Thaís Dias, sigo por aqui. E junto comigo ela também, minha companheira Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. E viva os professores! Viva os professores! Pronto, falei. De Brasília, fala conosco agora a professora Regiane Alves. Ela conta que tem dificuldades para incorporar novas tecnologias no ensino. Você tem sempre que preparar duas aulas. A aula que você gostaria de dar e a que você vai conseguir dar. Porque muitas vezes você prepara, chega lá e a escola não te dá esse aporte para você conseguir dar uma aula usando tudo que você planejou para ilustrar melhor a aula que você está dando. Então, muitas vezes a gente quer sair do cuspe e do pincel, né? Mas a gente esbarra nessa questão. Um relato muito sincero, Roseli, dessa realidade, né, do professor. E eu queria que você trouxesse para a gente, não só para a Regiane, mas para outros professores que enfrentam essas dificuldades, uma orientação. A escola não costuma realmente, Thaís, dar suporte para os seus professores. Nem suporte material, que foi o que a gente acabou de ouvir, mas nem suporte profissional, ou seja, toda escola é responsável pela formação dos seus professores. Toda semana a escola poderia realizar, aliás, deveria realizar um trabalho de formação que a gente chama continuada e em serviço, ou seja, utilizando situações vividas pelos docentes na própria escola para analisar as questões de maneira mais profunda, com a colaboração de todos os colegas e assim fazendo uma equipe, né, em que todos se ajudam. Então, a orientação que eu dou aos professores é que eles procurem se formar como grupo e que busquem, né, a ajuda da escola, a colaboração da instituição escolar. Que sufoco! Hora de ouvir o Múcio Ramalho, que dá aula de História no ensino médio. Nós temos a EAP, que fornece cursos que a gente vai se preparando, mas realmente é pouco, é muito curto. A abrangência deles, da oferta, não capta todos os professores da rede ou a maioria dos professores da rede. Temos que atingir cada vez mais professores. Nosso alunado, ele já vem com uma bagagem tecnológica muito grande. Então, se a gente não tiver esse preparo, realmente a gente acaba ficando para trás no processo. E é esse último trecho que eu queria abordar com você, Roseli, porque os professores, eles precisam lidar, hoje em dia, com alunos que muitas vezes já estão um passo à frente, né? O que você diria para esses professores que se sentem, de alguma forma, até um pouco defasados em relação à tecnologia, mas que têm ali o contato diário com alunos que vão estimulando e que vão trazendo essas percepções do uso desses aparelhos? A tecnologia é uma área super interessante e deveria manter os professores curiosos a respeito do uso na educação. Então, na própria internet, Thaís, a gente tem muitos exemplos, muitas explicações a respeito de como usar a tecnologia a favor da educação, do ensino, melhorando a aprendizagem dos alunos. E olha, tem uma coisa, a gente pode aprender um pouco, né, a respeito do uso da tecnologia com os próprios alunos.
Então, estimular que os alunos realizem trabalhos em que eles possam usar a tecnologia que eles conhecem muito bem, para favorecer o aprendizado, pode ser uma boa dica. Eu também quero falar. Participa conosco por aqui agora o professor do ensino médio, Daniel Oliveira. Ele acha que as novas tecnologias podem ser ótimas ferramentas na hora de lecionar. A tecnologia é fundamental para aprimorar o aprendizado. Isso vai desde inteligência artificial, o ChatGPT, que ajuda a associar, fazer link entre conhecimentos, no preparo de apresentações também dinâmicas, e o uso de streaming, YouTube e redes sociais, porque o conhecimento hoje ele é esse mix, entre o físico e o digital, e a realidade do aprendizado atualmente. São ferramentas, Roseli, são tecnologias, aparelhos que podem realmente fazer a diferença na hora de ensinar. E aí a gente não está falando do uso exclusivo, mas como um complemento para essa fala do professor. Isso, Thaís. A boa parte dos estudiosos da tecnologia na educação indicam o uso da tecnologia, principalmente a partir do ensino médio. Antes, no ensino fundamental, o aluno ainda está aprendendo a lidar com o conhecimento formal, básico. Então, há muita tecnologia boa, inclusive aquelas que têm inteligência artificial, que podem favorecer e muito o aprendizado do aluno, mas principalmente já um pouco mais na maturidade deles, ou seja, a partir do ensino médio. Seus Filhos, especial de Dia dos Professores por aqui na Band News FM, e o nosso foco por enquanto é o uso da tecnologia em sala de aula. Na minha opinião... Microfone aberto por aqui para o professor Carlos Nazaré, que é de Salvador. Ele acredita que o uso pontual de eletrônicos pode trazer benefícios, mas em alguns casos pode atrapalhar mesmo. O celular é um instrumento realmente de trabalho. Agora, ele se torna algo inconveniente quando ele deixa realmente de ser útil na parte pedagógica. Quando o aluno ele fica com o celular no WhatsApp, vendo sites, ocorre um desvio da atenção e isso prejudica, na realidade, o cognitivo, o aprendizado. Eu, por exemplo, na sala de aula, digo, olha, celular, por favor, coloque nas suas mochilas, que a aula vai começar. Se tiver realmente algo assim forte, minha mãe está doente, meu pai, eu libero sem problema algum. Roseli, essa é uma questão que a gente já debateu aqui nas nossas colunas, mas que eu quero voltar, porque o professor deixou isso muito claro. O impacto dessa tecnologia quando ela é usada de forma indevida. Tem muito aluno, muito estudante, e aí eu não estou falando só de adolescente, também da criançada, que fica ali no celular, manda uma mensagem durante a aula, quer responder, quer dar uma passadinha rápida na rede social. Aí não dá, Roseli? É preciso, de fato, um critério para o uso desse tipo de equipamento. Exato. E quando não há tutela direta a respeito do uso, é claro que a criançada e os adolescentes vão preferir usar aquilo que provoca diversão para eles. Então, é preciso muito cuidado ao escolher o aparelho que será usado para auxiliar na aprendizagem e como será a tutela do professor com os alunos. Vamos navegar! E aí, Roseli, qual é a sua dica para os professores e também para todo mundo que está ligado aqui no nosso programa? Eu acho que a dica vai ajudar muito os professores e, aliás, qualquer pessoa que se interesse por tecnologia e educação. O título do artigo é 8 exemplos de tecnologia na educação que você pode usar agora mesmo. Está no site educadordofuturo.com.br. Repete então para quem não conseguiu anotar, Roseli. 8 exemplos de tecnologia na educação que você pode usar agora mesmo, no site educadordofuturo.com.br. Ensinar vai muito além de passar conteúdo.
É ajudar a criar o pensamento crítico, a refletir, é estar atento às individualidades de cada estudante, entendendo as suas potencialidades, as suas dificuldades. Poderia ficar aqui o nosso programa inteiro falando dessa missão que é ser educador. Mas vamos abrir espaço para que os professores possam participar, trazer suas percepções, suas experiências. Afinal, esse programa Seus Filhos em Versão Ampliada é inteirinho dedicado a eles, é especial de Dia do Professor. E agora a gente fala por aqui sobre essa relação entre educadores e estudantes. Palavra de ouvinte. De Salvador, o professor Gustavo Ribeiro comenta sobre a necessidade de acolher as demandas emocionais dos alunos. Na medida em que a gente teve esse momento de isolamento social, e eu acho que um dos maiores desafios desse retorno em sala de aula foi justamente lidar com isso, porque o quadro de estudantes com ansiedade, com depressão, inclusive com o perfil de não conseguir se adaptar a esse retorno, a uma socialização mais ampla, ainda é muito intenso. E nós, professores, temos que estar muito mais atentos a esse movimento, né? De estar mais conectados com os estudantes para que a gente possa acolher. E é isso mesmo, né, Roseli? É isso. A escola precisa reconhecer que o trabalho dela, como você já disse, não é só ensinar conteúdo escolar, né? Mas é olhar para os seus alunos e perceber a necessidade deles. E após a pandemia, a necessidade da educação, que muitos chamam de socioemocional, mas que eu considero a educação civilizatória, é muito importante, porque aí trata, né, dos relacionamentos interpessoais dos alunos, trata também das dificuldades que eles sentem, que podem ser emocionais, para que o aprendizado se desenvolva bem. Enfim, a escola tem essa missão também. Muita gente acha que é apenas da família. Não, a família cumpre uma pequena parte nessa socialização. A escola cumpre a maior parte. Na minha opinião... Por aqui agora a professora Liliane Freitas, que conta que tenta respeitar ao máximo as individualidades dos alunos na hora de ensinar. Durante a aula, eu tenho um intervalo que eu passo alguma atividade. É nesse momento que eu vou em cadeira, observando como se eles estão fazendo atividade, se tem preguiça, se naquele momento não estão assim, em outro momento eles já voltam, já retornam com força. E isso é importante para que o aluno perceba que o professor, ele está ali do lado dele para qualquer coisa, qualquer dificuldade que ele tenha, ele solicitar. Eu tenho uma boa relação assim com os meus alunos. E esse é um bom momento até para avaliar, né, Roseli? Porque às vezes a gente fala daquelas avaliações naquele dia da prova, naquele dia do teste. E aí o aluno naquele dia não está bem. E ela está ali do lado, vai de mesa em mesa, consegue entender, e ela fala isso muito bem, né? Quando aquele aluno ali naquele momento está com preguiça, mas em outro momento ele volta e consegue retomar a atividade. Belo depoimento, né? Belíssimo, porque as escolas brasileiras ainda estão organizadas de maneira a tratar o alunado como uma massa, né? Ou seja, as aulas são dirigidas ao aluno médio, mas o aluno médio não são todos, né? Não, enfim, é preciso sim que a escola, inclusive, fortaleça os professores que realizam esse trabalho de acompanhar o desenvolvimento do aprendizado pessoalmente dos alunos. Que sufoco! Uma professora que não quis ser identificada divide conosco que há alguns anos foi agredida física e verbalmente por um aluno. No ano de 2014, eu fui agredida por um aluno que na ocasião estava cursando o 6º ano, né, uma criança de 11 anos, que me agrediu por ter sido advertido por estar colando durante uma avaliação. Voltei para minha mesa, estava corrigindo umas provas, quando ele começou a deferir palavras de baixo calão. Eu questionei, né, por que ele estava fazendo aquelas acusações para mim. Ele não ficou satisfeito, levantou-se, pegou a cadeira que estava sentada, uma cadeira de ferro, e veio em minha direção, atirando essa cadeira. Para desviar dessa cadeira, eu levei um tombo, bati com a coluna no chão, que me custou 3 vértebras fraturadas. Roseli, recentemente a gente falou de um desafio das redes sociais do Rio de Janeiro, que tratava exatamente de uma agressão a uma professora.
e esse desafio acabou acontecendo numa turma do 6º ano do ensino fundamental. O que você diria para esse profissional que já passou por uma situação como essa ou aquele que fica preocupado de fato em passar? É lamentável, muito lamentável que coisas assim aconteçam. Mas é preciso que a gente olhe, né, para a nossa sociedade e perceba que muitos exemplos, né, de agressão física são dados por nós, adultos, né? Muitas brigas, inclusive físicas, a gente assiste na internet em vídeos que aconteceram assim entre os nossos políticos. Então, é preciso que a gente pense de uma maneira geral. Eu conheço muitos professores que têm receio de serem agredidos, mas uma coisa que poderia ajudar muito, Thaís, é mudar a organização escolar, porque no ano que nós estamos, na época que vivemos, é muito difícil um professor para 20, 30, 40 e às vezes até 50 alunos. Vi e curti. Qual a indicação, Roseli, que você traz para os professores que nos ouvem por aqui? Eu vou indicar um filme que não é novo não, Thaís, é um filme de 1999, mas que muita gente não conhece, vale muito a pena assistir, é um filme delicado, bonito, ele é um filme espanhol, o título é A Língua das Mariposas, e conta a história de um menino que vai pela primeira vez para a escola, não se dá bem na escola, até que ele conhece um determinado professor, e o filme é sobre o relacionamento desse aluno com esse professor. Vale a pena? A Língua das Mariposas. Seus Filhos em versão ampliada especial de Dia dos Professores aqui na Band News FM. Pronto, falei. Espaço aberto para a professora Monalise Araújo, que é de Belo Horizonte, e ela destaca alguns desafios no momento de ensinar. Falta estrutura, equipamentos apropriados, treinamentos para os profissionais, profissionais capacitados nas áreas, participação mais comprometida da comunidade escolar e cooperação da família, recursos financeiros e uma formação continuada para os professores. Roseli, a gente sabe que ela falou de alguns dos desafios de ensinar no Brasil e eu queria que você trouxesse uma mensagem para que esses professores que têm uma missão tão bonita, né, não desanimem, mesmo diante de tantos desafios. É muito difícil, né, como a gente acabou de ouvir, tentar exercer sua profissão sem a estrutura básica. Então, o que eu tenho a dizer é preciso que os professores mantenham viva, né, essa vontade de passar ensinamentos, de observar o desenvolvimento dos seus alunos, mas também de exigir que a escola em que eles trabalham faça o trabalho delas, da escola, né, ou seja, proporcione a formação continuada, ofereça os equipamentos necessários, esteja sempre ali dando o apoio e a estrutura necessária para o professor exercer bem o seu ofício. O programa Seus Filhos em versão ampliada hoje é especial, dedicado ao Dia dos Professores. E por aqui estamos ouvindo educadores de todo o Brasil contando um pouco sobre as suas relações com o trabalho. Agora nós vamos falar da parceria entre professores e famílias. Uma relação que deve ser marcada pela confiança, mas que às vezes apresenta alguns ruídos. Em alguns casos, há uma dificuldade em saber os limites das responsabilidades de cada um. A gente vai conversar também nos próximos minutos sobre os educadores e a relação deles com as escolas. Vem com a gente, esse é o Seus Filhos em versão ampliada. Minha voz. Sobre a relação família e professores, conversa com a gente agora a Letícia Sena, que trabalha com educação infantil. Quando chamamos a família para conversar, a família não está com aquela abertura para poder receber.
sempre fala, eu também era assim quando eu era pequeno, eu era tímido, isso é timidez, ou então é porque em casa hoje aconteceu tal contexto, então por isso que está mais agitado. Então a família muitas vezes não está preparada. Então a família também muitas vezes não dá abertura para a escola para poder ajudar o próprio filho. Roseli, vamos lá. É uma relação que é fundamental, essa parceria entre escola e famílias, mas muitas vezes há ruídos sim. Como resolver essa situação? Pois é, a gente acabou de ouvir a professora dizer que a família não está preparada, né, para receber o que a escola pode oferecer a eles, mas eu acrescento que a escola não está preparada para conversar bem com os pais dos seus alunos, né? Primeiro que há uma prática muito comum no nosso país da escola chamar os pais dos alunos para reclamar do filho daqueles pais. Não, isso não pode mais acontecer, já aconteceu muito, acontece ainda, mas é hora de dar um basta e lembrar que a relação na educação infantil, principalmente, da família com a escola, é no sentido de defender a criança que ainda é frágil, que ainda não sabe se comunicar e que precisa de relações afetivas para viver bem. Então, essa é a missão do relacionamento família-escola, principalmente na educação infantil. Eu também quero falar. Ainda sobre o tema de Goiânia, conversa conosco a professora e coordenadora Amanda Correia. É muito importante que a escola e as famílias estejam em constante comunicação, que estreitem os laços, porque a educação não se faz sozinha e a escola sozinha não consegue resolver tudo. Então é por isso que é importante a participação ativa da família. Mas como estreitar essa relação e melhorar essa comunicação de forma, Roseli, em que a parceria seja efetiva, uma parceria de confiança, mas na prática mesmo, sem ser só no discurso? O primeiro passo, Thaís, é a escola sair desse lugar de autoridade sobre as famílias. Muitas escolas acreditam que devem ensinar a família a educar os seus filhos. Não é isso. A parceria escola-família é sempre buscando a ideia do coletivo e não deste aluno, do filho daquela família, que é o que acontece muito. Ou seja, é possível estabelecer boas conversas de famílias com escola, no sentido de buscar a melhor educação para os alunos daquela instituição. Pronto, falei. A Amanda segue conosco e fala agora sobre algumas intervenções de pais sobre o ensino dos filhos. Já tivemos casos lá na escola onde os pais até pediram para diminuir a quantidade de lições para fazer em casa. Então isso mostra uma certa interferência. As lições, né, as atividades para casa são importantes. Parece que os pais não querem ter a responsabilidade, né? Aí alguns pedem até para diminuir as lições. E em situações como essa, Roseli, o que você tem a dizer? Tudo isso mostra a falta de comunicação da escola com as famílias, porque em todo início de ano a escola se reúne com os pais dos seus alunos, mas é uma reunião quase burocrática. Deveria ser uma reunião em que a escola deveria transmitir para os pais dos seus alunos como será esse ano, quanto tempo de lição de casa o aluno vai precisar dedicar, o que significa a lição de casa para essa escola, se a família tem alguma responsabilidade ou não a respeito da lição de casa, por exemplo. Isso só para usar o exemplo da lição de casa, né? Algumas escolas exageram na quantidade, muitos pais estão preocupados com o fato dos filhos não terem tempo para fazer outra coisa a não ser lição de casa. E isso não é uma interferência, é uma demanda que a escola precisa pensar, né? E eles pensariam melhor juntos com as famílias. Na minha opinião. Por aqui agora o professor do Ensino Fundamental, Vitor Lopes.
Muitas vezes os pais, eles associam a escola somente ao pedagógico. E a escola é um pilar importante aí para o desenvolvimento não só do aluno, né, mas do desenvolvimento dele enquanto pessoa. Então, a parceria com as famílias é o ponto fundamental, o ponto-chave aí para que a gente tenha uma educação também de qualidade. A gente falou da importância dessa parceria até aqui, Roseli, mas eu tenho uma percepção de que às vezes há uma confusão sobre os limites de cada um, né? Os limites da escola, os limites da família, os limites dos professores. Você também tem essa percepção? Sim, isso acontece, principalmente, Thaís, porque vivemos um momento de transição social e cultural, mudanças, né, de valores e mudanças que são muito rápidas. Então, é preciso, sim, que a escola e a família consigam entender que a relação entre eles é muito delicada, é problemática, exige muito compromisso, exige reflexões. Aqui a gente costuma estimular muito essa relação família-escola, mas a gente não ajuda muito família e escola a entender, né, como é que eles poderiam realizar uma boa parceria. Nós temos carência de literatura a esse respeito. Me conta uma história. Por falar em literatura, qual é a sua indicação, Roseli? Pois é, eu escolhi um livro, Thaís. É um livro virtual, pode ser baixado, né, da internet, que originalmente ele foi dirigido a diretores de escola, gestores, mas eu creio que todo mundo pode aproveitar muito, entender melhor esse Diálogo Escola-Família. Esse é o título do livro, Diálogo Escola-Família, está no site comunidadeeducativa.org.br. Seus filhos em versão ampliada especial de Dia dos Professores por aqui na Band News FM. Eu também quero falar. E um professor que pediu para não ser identificado conta que muitas vezes ele não tem voz ativa dentro da escola e que preza por um canal de comunicação aberto direto com a direção. Um professor por escola particular, muito mesmo, assim, ele às vezes ele não tem voz ativa, então a diretoria toma algumas decisões sem comunicar ao professor e ele fica no escuro, podemos dizer assim, né? Então às vezes o professor está lidando com um aluno problemático, está tirando notas ruins, mas a direção não quer perder um cliente, né? Alguma coisa assim. Então é bom, né, você ter uma diretoria que esteja aberta, né, com canais de comunicação, né? Roseli, se a gente estava falando da dificuldade, né, de comunicação dessa escola, desse professor com as famílias, internamente também há esses ruídos, né? Muito, muito mesmo. Aliás, recentemente eu li o texto, é quase um lamento, né, de um professor, e ele dizia assim: nós somos exigidos a ter formação, especialização, conhecimento de muita coisa, inclusive de novidades na tecnologia para usar em sala de aula, mas em nenhum momento a escola nos ouve. E não é só a escola, a instituição em que o professor trabalha, e não são só as escolas particulares que passam por isso. As escolas públicas também sofrem uma interferência direta, né? Ou do município, ou do estado, ou da federação, sem que os professores sejam considerados a respeito. É hora da gente dar voz aos professores. Como diz a nossa vinheta aqui, minha voz, a voz dos professores precisa ser potencializada e a sociedade é responsável por isso. A gente fica muito feliz com a confiança dos professores, das famílias, das escolas aqui com o nosso programa Seus Filhos em Versão Ampliada, e a gente conta muito com a sua interação. Mande para cá o seu e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Também pode nos chamar nas redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Esse programa, ele fica disponível para você ouvir quantas vezes quiser. Você pode entrar no nosso site, bandnewsfm.com.br, também no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de áudio. Compartilhe à vontade também. Eu agradeço muito a produção desse programa da Luana Pereira
e também a sonorização do José Antônio de Araújo. E agradeço a você, nosso ouvinte de todo dia, nas nossas colunas, também no nosso programa em versão ampliada. É um prazer enorme ter você aqui conosco e é um prazer enorme poder conversar todos os dias com ela por aqui. Beijo pra você, Roseli, até semana que vem. Um beijo, Thaís, prazer também é meu. Muito carinho para os nossos ouvintes. Continue ligado, porque os seus filhos, você já sabe, você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.